Eu agradeço por ter me convidado a partilhar alguns minutos de conversa. Espero que o dia tenha sido ou esteja sendo muito interessante para todos vocês. Pois bem, eu estou a falar com vocês do meu escritório aqui no Reino Unido. Me pediu a conversasse com vocês a respeito de dois assuntos. O primeiro deles é storytelling em ação, ou seja, para quem vai trabalhar se comunicando com o público, passando mensagens, informando, transformando, inspirando, ensinando. Tá? Pois bem, eu quero começar então a conversar com vocês contando uma historinha. Tá? Quem de vocês já não teve um bichinho de estimação em casa? Tá? Eu não posso pedir que vocês levantem a mão porque eu não consigo interagir, né? Mas eu tenho certeza de que vocês aí a me assistir, talvez muito mais que a metade, já tenham tido quer um cãozinho, quer um gatinho. Tá? No meu caso, eu já tive uma gatinha. O nome dela era Kitty. Tá? E a gatinha me acompanhou desde bebê, tá? Durante talvez assim, uns 15, 16 anos da minha vida. Pois bem, tá? Um dia cheguei do trabalho, tá? E a Kitty estava embaixo da pia como morta. Eu fui lá, segurei a gatinha para ver o que havia acontecido, tá? E vi que ela não se mexia. Tá? Na verdade, a impressão que eu tinha é que ela mal respirava. Entretanto, os olhos da Kitty ainda piscavam. Corri para o veterinário. Cheguei à clínica veterinária e disse, olha, né, a minha gatinha parece morta, mas ao mesmo tempo os olhos piscam. Tá? Ele fez o diagnóstico, etc. Ele disse, olha, né, são coisas relativas à idade. E nessa coisa toda ele diagnosticou como narcolepsia felina ou algo que o valha. Tá? Pois bem, né, ele mandou-me para casa, ele disse, olha, ela vai ter que tomar esse medicamento, tá? Vendeu-me umas pílulas, ele disse, olha, e ela tem que tomar essas pílulas 2 vezes ao dia. Tá? Disse, olha, perfeito, disse, olha, logo depois ela há de sarar e ainda vai ter a tua gata por um tempo. Pois bem, pus a Kitty na caixinha dela, levei para casa. Tá? Cheguei em casa com as pílulas, disse, olha, agora eu já vou dar a primeira. Tá? Muito bem, a Kitty já estava melhorzinha, já conseguia se mexer. Tá? Eu tirei a primeira pílula do frasco, tá? E tentei dar para a Kitty. Bom, primeiro, não sei se vocês já tentaram dar pílula para gato ou até pílula para cãozinho. A primeira coisa é que não abrem a boca. Tá? Então eu espremia a boca da Kitty, às vezes consegui colocar a pílula, mas ela rejeitava, ela cuspia a pílula ou tentava, embora fraca, me arranhar. Tá? Bom, depois de tentar talvez assim por quase 1 hora e já está com as mãos um tanto machucadas, começou a arranhar as minhas mãos. Eu disse, bom, o que eu faço? Minha gata vai morrer. Pois bem, fui lá, liguei em desespero para um amigo meu. E ele diz assim, James, é muito fácil. Tá? Dar pílula para gato é a coisa mais fácil que existe. Eu disse, como assim? Disse, olha, faz o seguinte, tá? Tens carne moída no teu refrigerador? Eu disse, olha, claro que eu tenho, felizmente. Tá? Se eu não tivesse, eu compraria, mas por acaso eu tinha. Ele disse, olha, faz o seguinte, tira um pouquinho de carne moída, tá? E deixa ficar a temperatura ambiente, faz uma bolinha e enfia a pílula dentro da bolinha de carne. E aí então dá para a tua gatinha. Pois bem, fui ao refrigerador, tirei um pouquinho de carne moída, fiz uma bolinha, deixei ficar a temperatura ambiente, pus o comprimidinho dentro da bolinha, entreguei, pus na mão, literalmente pus na mão, entreguei para Kitty. Ela comeu a bolinha de carne, logicamente com remédio dentro, e ainda lambeu os beicinhos. Pois bem, vocês estão pensando, né? O que essa história, né, da gatinha do James tem a ver com storytelling em ação para uma palestra? Né? É o seguinte, tá? Esse incidente mostra bem, tá, como funcionam as histórias e por que as histórias funcionam
quando nós estamos ensinando alguma coisa, quando nós queremos informar alguém, ou até quando nós queremos inspirar alguém. Tá? Por exemplo, a informação é este comprimido que eu precisava dar para a Kitty. Tá? Por quê? Porque sem o comprimido, a Kitty não seria a mesma pessoa. A Kitty não se transformaria de uma gata doente em uma gata saudável. Entretanto, ela rejeitava porque a pílula em si é dura, deve ter um gosto ruim. Então o que eu fiz? Eu embrulhei a pílula num pedaço de carne à temperatura ambiente, que para um gato é uma coisa extremamente deliciosa. E assim então é que, ou para isso, é que funcionam as histórias. Ou seja, nós temos um invólucro de histórias, e a história ela tem que ser emocional, ou seja, tem que ser apelativa, tem que ser atraente, como por exemplo um pedaço de carne crua à temperatura ambiente para um gato. E dentro então nós colocamos a informação, nós colocamos o ensinamento que vai inspirar ou que vai transformar a nossa audiência. Ou seja, passando isso a limpo então, as histórias não são nada mais do que invólucros emocionais onde nós inserimos aquilo, a mensagem que quisermos passar à nossa audiência. Pois bem, isso então ilustra o fato de que se simplesmente eu chegar para vocês e disser assim, olha gente, de 10 pessoas que trabalham com palestras, 8 usam técnicas de histórias, e dessas 8, 6 realmente conseguem um certo nível de sucesso. Isso é apenas informação, eu não disse absolutamente nada. Embora eu esteja aqui com quase 32 graus de temperatura dentro do meu estúdio e veio minha cabeça improvisar essa história da Kitty para vocês, vocês vão lembrar da história da Kitty quando forem para casa e vão dizer, está vendo? Tal como na história da Kitty, eu tenho que embrulhar a informação, embrulhar a mensagem num pedacinho de carne ou embrulhar em alguma coisa que seja atraente para a minha audiência. Ou seja, esse pouquinho que eu quero ensinar para vocês, embrulhado numa historinha, vai fazer com que vocês lembrem muito mais do que a estatística que eu acabei de mencionar para vocês faz 30 segundos. Quem lembra? Eu não tenho como interagir com vocês, mas a maioria de vocês não conseguem se lembrar quantos palestrantes, o nível de sucesso, nada. A historinha da minha gata, vocês conseguem lembrar e vão conseguir lembrar daqui a uma semana, daqui a um mês e quem sabe daqui a um ano. Pois bem, para que a história tenha impacto, ou seja, quando nós planejamos uma história, nós temos que pensar assim. Primeiro, na nossa história nós temos que ter um personagem que nós chamamos de excepcional. O que é um personagem excepcional? É um personagem com o qual nós simpatizamos. Então, vamos dar uma estudada na história da Kitty. Quando eu disse assim, olha, quem já não teve em casa um cãozinho, quem já não teve em casa um gatinho? Ou seja, nesse momento eu estou criando na mente de vocês esse personagem excepcional. Ou seja, no meu caso, eu criei a gatinha Kitty, para vocês, que é uma gatinha que eu amava. Ou seja, vocês simpatizaram com o fato de que eu amava este animal, porque vocês transferiram alguma coisa de outros animais que também vocês amaram. Então isso faz da Kitty uma personagem excepcional. E essa personagem excepcional, essa personagem especial, ela tem que estar passando por um problema excepcional. O que é um problema excepcional? É aquele tipo de problema, aquele tipo de obstáculo em que nós pensamos assim, como é que este personagem vai sair desta? E da Kitty, por exemplo, no momento em que eu contei para vocês que eu me deparei com ela
mole, semi-morta, molenga, e a segurei nos meus braços, e a única razão que eu vi que ela estava viva é porque os olhos piscavam, então vocês devem estar pensando, bom, como o gato vai sair dessa? Este gato vai morrer. Fim. Ou seja, esses obstáculos são situações limites em que eu vou prestar atenção para ver o que vai acontecer, como é que esse personagem vai superar. Pois bem, no caso da Kitty, a superação foi que eu a levei ao veterinário, ele deu o medicamento supostamente correto para ela, só que eu cheguei em casa, fui colocar a pílula na boca da gatinha e ela não engolia o tal do remédio. Então, ou seja, é um personagem excepcional, passando por esses obstáculos realmente excepcionais, e chegando a um ponto que parece que não vai conseguir. Só que, logicamente, a história continua, e vai haver uma hora, então, que nós vamos criar a solução, ou o desfecho. No caso, foi quando eu contei para vocês que liguei para o amigo e ele pediu que eu pusesse a pílula dentro da bolinha de carne a temperatura ambiente, e aí a Kitty comeu, ou seja, ela se safou. Então, uma história, nós temos um personagem excepcional passando por esse problema que parece impossível, e aí então nós apresentamos uma solução que logicamente tem que ser verossímil, e no final do processo, e aqui que está o segredo, digamos assim, das histórias, quando nós vamos utilizá-las numa palestra, numa aula, etc., é que tem que haver uma lição no fim. E não só uma lição, mas o personagem tem que, de certa forma, se transformar. Antes da lição, falar da transformação. Por exemplo, da Kitty. Ela se transformou de uma gata doente em uma gata saudável. Por quê? Porque ela conseguiu tomar o remédio. Outra, a lição, então, que nós aprendemos disto, que se nós pusermos o comprimido dentro da bolinha de carne, no caso, o gato come e se salva. E aí, então, eu transferi esta analogia, esta metáfora, para como funcionam as histórias, por exemplo, numa palestra, numa aula, etc. Nós pusemos a mensagem pura e simplesmente embrulhada numa história e a nossa audiência vai lembrar. E depois do que eu fiz, eu resumi tudo isto e resumi através de um contraste. Eu falei para vocês essas estatísticas, que se vocês sabem ou lembram que eu falei da estatística, agora não lembram qual é. Mas aí vocês lembram a historinha da Kitty. Então eu fiz um contraste, e dizendo, olha, estão vendo, gente? Vocês conseguem lembrar da historinha da Kitty, mas não conseguem se lembrar da estatística. Então, ou seja, eu reforcei o meu ponto. Assim, então, são as histórias em ação, quando nós estamos utilizando técnicas de storytelling para a comunicação. E também eu me pedi para conversar com vocês a respeito da importância do registrar aquilo sobre o que conversamos com as pessoas, ou seja, no caso de vocês, aquilo que vocês conversam com o público de vocês, com a audiência, a partir das palestras. Pois bem, eu trabalho, já vai para agora cerca de 35, 36 anos com autores. Logicamente eu trabalho com autores de diversas áreas, profissionais ou diversas áreas, digamos, da vida. E uma dessas áreas são justamente pessoas como vocês, que dão palestras. E eu tenho um pouco de experiência nesta área, e nesse ponto eu me solidarizo imensamente com vocês, porque eu venho de uma área acadêmica e de uma área editorial. Ou seja, por talvez 30 anos da minha vida, eu trabalhei, de certa forma, numa sala
como esta. E por incrível que pareça, com raras exceções, quando, por exemplo, eu sentava-me com um amigo meu até hoje, o Ken, sentava-se numa mesa, como se fosse essa aqui, mas seria do outro lado ali. Então sentei com o Ken durante uns 14 anos. Mas o restante do tempo, se não fosse pelo Ken, eu trabalhava sozinho. Ou seja, eu tinha um conhecimento, mas o meu conhecimento era passado através do que eu escrevia ou a partir de conversas particulares. Sentava ou na minha sala ou noutra sala e editava o texto de um autor, ou conversava com o autor sobre os problemas que ele estava tendo ao passar a mensagem. Então, com as minhas idas e vindas a fazer isto pelo mundo, chegou uma hora em que eu tive que parar de ser o professor e começar a trabalhar com os cursos, começar a trabalhar com públicos maiores. E se vocês forem ao meu Facebook, vocês vão ver que isso é uma coisa nova, foi uma coisa nova na minha vida, e eu tive que enfrentar o desafio de sair dessa área acadêmica, dessa área do conhecimento, e passar para a área da palestra, do subir no palco, do ficar frente a pessoas, etc. Como isso no meu Facebook, vocês vão ver como isso começou com poucas pessoas e foi aumentando, etc. Então agora vocês vão ver fotos minhas, literalmente com centenas de pessoas à minha frente. Isso é complicado, no sentido assim, complicado emocionalmente, porque logicamente eu tive que desenvolver habilidades novas, e também eu tive que aprender a traduzir o meu conhecimento em histórias, em esquemas, em sistemas, os quais as pessoas pudessem compreender no momento em que eu passasse para elas essas informações. Eu tive que criar essas historinhas nas quais as informações se inseriam, isso que eu já falei para vocês há alguns minutos. Pois bem, então voltando ao registro como tal. Durante muito tempo eu achava assim, olha, as pessoas elas vão me ouvir simplesmente pelo suposto meu talento ou conhecimento que eu já tenho na área. Só que, eu digo para vocês que isto foi limitado e limitante. Pois bem, foi limitado no sentido de que as pessoas diziam assim, olha James, tu ficaste conosco, digamos, 2, 3 dias a dar um curso de como editar um texto, até mesmo como produzir um livro. Só que nós fomos para casa, levamos as nossas anotações, mas não há mais nada. Onde eu posso agora, digamos, descobrir mais sobre o assunto? Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi, ao final de cada sequência de slides, eu sugeria literatura. Ou seja, aquilo que já me vinha da área acadêmica, como professor nós fazemos isso. Nós, olha, este é o assunto, aqui está a lista de livros de onde vocês podem obter mais informação, ou de onde vocês podem retirar mais informações. Então comecei a fazer esse tipo de coisa. Só que as pessoas começaram a me dizer assim, James, nós não queremos essas outras pessoas, porque nós passamos contigo e nós pagamos por isso, para te ouvir, para ver o jeito que tu pensas, para ver como tu trabalhas, e tu trabalhaste conosco. Eu senti que realmente assim houve um resultado. E aí eu fui para casa, comecei a ver esses outros livros, ou estavam em línguas estrangeiras, ou a voz do livro não era aquela com a qual eu estava acostumado, com que eu me acostumei, que foi a tua voz. Por que tu não fazes alguma coisa? Então, como eu disse, o meu trabalho era limitado a ensinar como um professor e a sugerir, receitar esta literatura, também como um professor. E a senhora sabe de uma coisa? Está na hora, então, de eu colocar
parte daquilo que eu sei, digamos, em livros. Tá? E o esforço foi tremendo, tá? Saí de dentro de mim mesmo e fiz uma série de livrinhos chamado Book in a Box. Tá? Os 3 primeiros livrinhos foram tremendo de um sucesso. Tá? Foi recomendado pela Catos e outras coisas mais. Uns livrinhos extremamente simples, deve ter alguma coisa como 70 páginas ou 90 páginas cada manualzinho, são apenas exercícios, etc. Né? Mas aí é que eu percebi, tá, que aquilo que me limitava, e também aquelas crenças limitantes que eu tinha de que ou eu não era necessário, ou talvez eu não precisasse, outras pessoas eram melhores do que eu ao fazer aquilo, que talvez os livros também não fariam sucesso, etc. Só que fizeram. Tá? A partir dali eu tentei ganhar outros mercados, tá? E para ganhar os outros mercados eu resolvi escrever alguma coisa com mais qualidade técnica, alguma coisa também até com mais qualidade acadêmica, alguma coisa mais completa a respeito do assunto. Tá? E através desse registro do meu conhecimento, tá? Em formato de livro, tá? Hoje tá? Eu consegui abrir, por exemplo, mercados como o mercado português. Tá? No mercado brasileiro, o professor, na verdade, funcionou e funcionou muito bem durante muitos anos, até me estabelecer. Tá? Mas no mercado português, o professor não estava a funcionar. Talvez até porque eu tivesse muitos bons professores, muito melhores do que eu. Tá? Entretanto, quando eu registrei o meu conhecimento num livro, aquele livro ele passou a funcionar como um cartão de visitas. Tá? Então, em vez de eu diz, olha, cá está o meu cartãozinho, telefona ou escreve para mim caso tu queiras me contratar para alguma coisa. Com o livro, eles podiam me levar para casa. E isso foi, na verdade, palavras que esses autores, depois, os participantes dos eventos, passaram a me dizer, olha, James, é muito interessante, porque nós temos a tua voz durante o evento, tá? E nós levamos para casa e aquele livro é uma extensão de ti. Tá? E nós passamos, digamos, o livro ao amigo ou amiga, tá? E eles vão entrar em contato contigo, e muitos entram. Ou pessoas dizem, olha, James, tu deste uma palestra de 45 minutos num congresso como o CBTD, tá, em Santos. Tá? Então, em 45 minutos não dá para fazer muita coisa. Tá? Até porque depois de todos esses anos, eu ainda sou tímido, por incrível que pareça, tá? Como pessoa. Tá? E também, até por questões culturais, né? Eu não tenho o brilho todo, né, de um americano, o brilho todo de muitos de vocês aí no Brasil. Né? Então, eu ficava 45 minutos, em 45 minutos em que as pessoas até percebem, digamos que eu entendo do assunto, mas é limitante ou limitado aquilo que eles podem absorver de mim. Tá? Entretanto, quando eles levam para casa um material que eles percebem que é uma extensão de mim, e uma extensão mais cuidada, mais editada, eles dizem assim, o James, então, além daquela ponta do iceberg, que pode nem ser a ponta mais bonita que eu vi, há mais profundidade. Então agora eu quero contratá-lo para alguma coisa. Muita gente vem para mim, ou para o meu estúdio, porque elas querem livros muito bem elaborados, etc. Né? O que eu concordo, ótimo para mim, ótimo para o meu estúdio. Né? Mas na verdade não precisa ser assim. Tá? Há uma expressão, que talvez seja mais brasileira do que portuguesa, que a gente diz assim, que sou pobre, mas sou limpinho. Tá? Ou seja, eu sou pobre, mas tenho uma certa dignidade. Né? Então, não importa se o material, digamos assim, é um material simples. Né? Eu já fui a casas no Brasil, casas razoavelmente pobres, em que as pessoas usavam latas de Nescau, elas tiravam o rótulo e embrulhavam em papel de presente, e dentro eles plantavam orquídeas ou plantavam outras flores e usavam aquilo para enfeitar janelas ou até mesmo para enfeitar a mesa ou um armário. Tá? Muito interessante, quer dizer,
não são vasos de jade ou vasos chineses. Tá? Entretanto, eu já fui a muitas casas, no Brasil ou nos Estados Unidos, em que possivelmente, se eu quebrasse o vaso que estava ao lado da porta ou em cima da mesa, eu teria que vender o meu estúdio cá no Reino Unido para poder pagar pelo vaso. Tá? Ou seja, os dois são bonitos, os dois, digamos assim, são dignos, né? Só que um tem um valor monetário maior, ou seja, seria um livro em que o palestrante ou o profissional decidiu investir muito, né, para ter alguma coisa como um vaso de jade, e o outro fez uma coisa mais simples. Agora, é pobre, mas é limpinho. Né? E o outro é rico, mas também é limpinho. Tá? Então, o importante é nós termos livros, né, que sejam verdadeiros, tá? Bem harmonizado é a palavra técnica. Harmonizado significa assim, nós vamos ler do princípio ao fim e nós vamos ver que quem escreveu, tá, foi o palestrante, ou ao menos quem inspirou aquele texto foi o palestrante, caso ele decida usar um escritor fantasma, um ghostwriter. Tá? Então, esses livros, digamos, com a matéria tratada da palestra, agora registrada em palavras, tá? Vai fazer com que as pessoas os levem para casa e possam lembrar de vocês no pós-palestra. Tá? E também isso funcionou, no meu caso, muito bem, né, em termos de anúncio. Tá? Eu vejo assim, né, que quando eu anunciava o meu sucesso com os escritores, né, e que felizmente as estatísticas, e eu falo isso com muito orgulho, são muito boas. Eu consigo, por exemplo, que 100% dos meus autores agora portugueses sejam publicados. Lá sei eu, 100% dos meus britânicos são publicados. Agora eu comecei com o mercado asiático e os autores levados à China, 100% publicados. No Brasil, que é um mercado bastante competitivo, etc., cerca de 90% a 95% dos meus autores este ano estão sendo publicados. Então, que coisa interessante, né, James? Né? Se tu publicares isto, deve fazer uma fila, então, de pessoas a te pedir para dar cursos, etc., etc. Sim e não. Tá? Pessoas a pedir para que eu os assessore na confecção de livros, sem dúvida, é muito interessante. Sempre, a cada semana, eu posso até dizer a cada dia, sempre acontece alguma coisa, aparece alguém. Tá? Mas o importante não é para ir. Tá? Para que eu suba no palco, para que haja oportunidade de conversar com as pessoas, para que haja oportunidade de transformar um público maior, tá? Vem através da minha estatística dos livros. Então, quando alguém diz assim, olha, né, o James já publicou mais que 10 livros. Tá? No momento que as pessoas ouvem isso, dizem assim, olha que interessante. Tá? Então, eu vou contratá-lo para falar com a nossa universidade. Tá? Eu vou, então, ser o patrocinador de um desses cursos. Né? E eu vejo, assim, um exemplo público, tá? A Apex Brasil convidou-me, na última vez que eu estava no Brasil, para dar um curso de uma tarde. Tá? Eu devo dizer que realmente assim, foi muito interessante em todos os aspectos, inclusive financeiro, tá? Não escondo isso. Tá? E a razão de eu estar, por exemplo, a dar este curso, esse seminário, na Apex, foi justamente a consequência de eu ter preparado esses cartões de visitas, os meus registros, né, daquilo que eu sei que são esses livros que eu publiquei. Tá? Então, resumindo, tá? Tentem escrever coisas harmoniosas, tá? Não se preocupem em fazer alguma coisa simples a princípio, como eu disse, pobre limpinho é tão digno quanto o opulento, o mais rico. Tá? O importante é ser a coisa certa, na hora certa, e registrar e escrever alguma coisa que mostre quem vocês são
e por que vocês são assim e por que vocês são capazes, né, de passar para as pessoas esta mensagem, esses ensinamentos que vocês guardam e no momento em que as pessoas estiverem com vocês e aprenderem um pouco disso que vocês têm para passar, elas vão ser pessoas diferentes, elas vão ser pessoas mudadas, pessoas transformadas. Elas vão se deparar com outras histórias, essas histórias vão influenciar as histórias que elas carregam e elas vão mudar as próprias histórias e, consequentemente, vão mudar as suas vidas. Tá? Então, esta é a minha mensagem final. Tá? Harmonizem um texto, tá? E se preparem para, além de aprender com tantos especialistas que vocês têm por aí, ou seja, vocês têm uma inspiração com esses profissionais todos para aprender o palco, o manejo, como se faz, etc. Né? Mas comecem também a preparar este cartão de visitas, né? Aquilo que vocês vão dizer assim, né? Depois dos meus 45 minutos de brilho cá em cima do palco, levem-me para casa e vejam mais, né? Vejam o segundo capítulo, né? E o segundo capítulo ele é sussurrado ao ouvido de vocês a partir de um livro que eu escrevi. Ok, muito obrigado pela paciência de vocês e até mais. Eu estou sempre disponível pelo meu e-mail, que é james@maxil.com. Ok? Obrigado. Tchau, gente.